Bem-vindos a todos os viajantes em um vlog super especial nessa terra de 1000 ilhas, o paraíso mediterrâneo, um belo país chamado Croácia. Esse pequeno país tem de tudo: o mar, as ilhas, as rochas, os pântanos, os bosques, lagos e muito mais a mostrar para vocês. Então vem comigo conhecer um pouco mais dessa linda, magnífica história da Croácia. Pousamos no aeroporto de Zadar, estávamos vindo de uma viagem de Viena. Alugamos um carro e seguimos para a ilha de Hvar. Da cidade de Zadar até a cidade de Split foram 2 horas e meia. E logo quando chegamos em Split, já pegamos um barco até a ilha de Hvar, que foram mais 1 hora e meia de barco. Mas também tem outras opções de voos que você pode chegar diretamente em Split e fazer a travessia de barco até a ilha de Hvar. Bem-vindos na Croácia, bem-vindos em Hvar. Estamos aqui na Croácia pela nossa segunda vez, a gente se apaixonou tanto que viemos visitar novamente, curtir um pouquinho das nossas férias de verão aqui na Croácia. A gente veio visitar um lugar diferente e eu gostaria de te levar nesse vlog com a gente, conhecendo um pouco mais da ilha de Hvar e os seus arredores. Então vem com a gente que eu acredito que você vai gostar muito e curtir e se apaixonar pela Croácia, assim como a gente é apaixonado pela Croácia. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e já se inscreva para você não perder nenhum vlog das minhas férias, viagens, dicas, experiências que eu troco para vocês aqui, que eu sempre compartilho com vocês da minha vida e da vida na Estônia, claro, mas por enquanto este canal ainda está viajando. Mas vem com a gente então conhecer Hvar na Croácia. Bom pessoal, se você é novo nesse canal, prazer, eu sou a Saskia, eu moro em Tallinn, capital da Estônia. E o vlog de hoje, eu vou te levar para conhecer a Croácia, né? Já levei vocês para poder conhecer a Croácia em outro momento. Quem ainda não assistiu, aproveite e assista outros vídeos que eu vou deixar linkado aqui para vocês sobre Dubrovnik, uma das cidades incríveis onde foi gravada a série Game of Thrones, e entre outras dicas e curiosidades sobre a Croácia também. Então tem muito vídeo legal aqui também sobre esse país lindo que muitas vezes muitas pessoas não colocam no destino, no roteiro turístico. Então já coloque aí, ó, coloca esse pontinho aí, essa dica principal de sim conhecer a Croácia.
A gente tá no ferry agora, a gente vai de Split a Hvar. E aí são mais ou menos 1 hora. Daí tem um espaço aqui, olha, pra sentar no 6º andar. Aliás, no 5º andar e no 6º andar também tem cafeteria, entre outras coisas. A Croácia possui inúmeros patrimônios da Unesco e itens do patrimônio cultural do qual você deve visitar, uma gastronomia fantástica, diversidade e um povo hospitaleiro. A Croácia é um pequeno país que foi influenciado por romanos, italianos, franceses, húngaros e alemães, por bizantinos e otomanos. É um lugar onde o mar Adriático, as montanhas dos Balcãs e as planícies se encontram. A Croácia é uma das partes ecologicamente mais bem preservadas da Europa. Tem 11 parques naturais e 8 parques nacionais. Para quem busca história e cultura, destinos urbanos como Zagreb, Dubrovnik, Split e Zadar oferecem monumentos romanos, bizantinos, venezianos e entre outras curiosidades do qual você irá encontrar somente neste país. Mas o que é menos conhecido é a antiga tradição vinícola do país. Foi comprovado que as sementes das videiras e oliveiras recentemente encontradas na ilha de Hvar datam de uma época anterior à colonização grega, ao século IX a.C. A vinificação e a gastronomia são uma grande parte da tradição e a cultura croata, e quem visita esse lugar poderá desfrutar de uma experiência única e inesquecível de ambas as partes. Pessoal, antes de mostrar, né, a cidade aqui de Hvar para vocês, passei por uma experiência um pouco desagradável na chegada. Na verdade, já tínhamos 2 dias mais ou menos, a gente estava antes em Viena e eu estava com o ouvido um pouco bloqueado. E aí cheguei aqui na Croácia para tentar, né, resolver também esse problema, pensando onde eu irei, onde que alguém para me ajudar, uma farmácia ou um posto, né, de saúde, ou médico, enfim. Daí a dica para vocês é o seguinte: se tiver em alguma, não tão emergência assim, mas se você precisar de algum médico, bem aqui na cidade, no centro histórico de Hvar, eu vim aqui nessa farmácia, número 15, bem na entradinha, perto da igreja. Viemos nessa farmácia e daí em cima tem um consultório médico. E aí eu me consultei com o médico lá em cima, que ele verificou, a médica super solícita, verificou o que eu tinha e eu já sabia mais ou menos o que seria. Então, uma dica para você também que mora na Europa, que tem o cartãozinho de saúde pública europeu, então vale a pena você sempre lembrar de viajar com esse cartãozinho, porque o que acontece, gente? Olha só, um problemão que estava aqui no meu ouvido foi resolvido super rapidinho e ainda mostrando, né, apresentando essa minha carteirinha de saúde europeia,
eu paguei somente €1,20 na minha consulta. Essa área, né, que tem tipo um consultório em cima da farmácia, parece que é muito comum aqui na Croácia. Não sei exatamente se realmente em outros lugares é comum, mas na outra cidade, antes de Hvar, aqui na ilha também, a gente visitou uma farmácia que tinha um consultório lá em cima também. Então eu não consegui ser atendida pelo fato de que o médico não estava lá. Mas, gente, olha, fica a dica aí, se você precisar de algo, né, uma consulta rápida, consulte o médico que fica em cima da farmácia, ou vai na farmácia e pergunte primeiro, eles vão te indicar para esse consultório que, olha, pode resolver o seu problema, tá? E não se esqueça de fazer o seu cartão também de saúde e levar o seu cartão de saúde europeu com você, se você mora na Europa. Fica a dica aí para vocês. Não se esqueça disso. Bom, vou mostrar pra vocês um pouco aqui, olha, dos preços. Um dos primeiros restaurantes que eu parei, não paramos em nenhum restaurante ainda, mas olha, por exemplo, aqui tem peixe grelhado, €34. Hello! Black Angus, pra quem gosta, olha, de hambúrguer, saladas. Os preços vão de 10 a 35€. Então, esse daqui é no restaurante Kaluna Fish House. Thank you. Obrigada. Obrigada. Hello. Bom, olha só, na entradinha eu mostrei pra vocês, tem alguns bares, restaurantes, olha, na pracinha ali. Aqui bem ao lado, pra quem procura um hotel mais luxuoso, tem esse Palace Elizabeth, que é bem luxuoso mesmo, muito lindo. E bem ao lado do palácio tem essas barraquinhas também, olha, de vários produtos locais e souvenirs. E logo aqui na frente a gente tem esse porto também, que é um porto que tem uma continuação também da cidade do centro histórico para lá, onde chega vários ferries também, sai vários passeios, você pode alugar alguns barcos, mas tem muita coisa interessante para poder ver nessa cidade, muita coisa que vale a pena de colocar Hvar no seu roteiro turístico de férias de verão. Olha, não deixe de comprar também uma lavanda, que é algo que é super tradicional aqui em Hvar. A gente entrou no local que vende focaccia pizza. Tem algumas pizzas de €6, salame, 5,50, outras também 5,50 e focaccia também de 6 e 7 euros.
essa parte aqui que a gente andou até quase o final do calçadão, depois ali do centrinho, né? E aí tem um hotel gigantesco ali, tem uma prainha aqui também que se aluga, né? Cadeiras e sombreiros também para poder ficar ali. Esse dali deve ser mais carinho também. E outra prainha ali também com cadeiras e sombreiros, porque você pode alugar e aproveitar essa área também. E nessa área, gente, também tem vários beach clubs que você pode alugar e ficar ali aproveitando como se fosse um pier privado somente para você. Deve ser muito caro, ainda mais que alguns têm cama, olha. E você, né, tem acesso ali mais ou menos privado, somente para você, essa parte aqui do mar, também é um pouco mais fundo. Mas muito lindo também essa região. E se você vier para Croácia, não deixe de experimentar também o sorvete da Croácia, que é sensacional, delicioso. Eu digo que é mais gostoso ainda do que a Itália. E aqui, olha, a gente vai experimentar esse sorvete aqui, onde aquela série do Netflix veio, que chama Somebody Feed Phil. Se você ainda não assistiu, recomendo assistir. Ele dá várias recomendações de vários lugares interessantes para comer em diversos lugares do mundo. Então, uma recomendação aí da série, que também a gente gosta muito da série, tem vários sabores, a gente não sabe ainda o preço, a gente tá esperando aqui na fila. Bom, a gente saiu um pouco, né, da área doida, bagunçada, e subiu um pouco as escadarias aqui da cidade histórica. Olha isso, não tem ninguém. É uma área que as pessoas não visitam muito, então a gente adorou. E cada casinha de pedra muito linda, uma área muito especial. On the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong, 'cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. I keep living alone, E a vilazinha fofa que a gente tá hospedado, esse lugar mágico que parece que saiu de cena de filme, é bem aqui nesse local, chama Milna. Vou deixar o nome aqui pra vocês depois. E por sorte, né, talvez um presente da Croácia aí pra gente, a gente encontrou esse apartamento muito fofo aqui. Não foi através de Airbnb, na verdade a gente nem sabia se ia dar certo, mas deu super certo. E eu gostaria de recomendar esse local para vocês, que com certeza vocês irão amar. Para você que procura um lugar de muita paz, mais de beleza natural, uma vilazinha, um lugar para poder ficar e descansar nas suas férias, esse é o local na Croácia.
Então esse local que a gente escolheu é muito especial e principalmente, gente, o local que a gente tá, a dona do local é uma fofa, é uma gracinha, super atenciosa e deu super dicas também pra gente aqui, onde visitar na ilha de Havá, os lugares interessantes para poder comer e entre outras dicas que também eu gostaria de deixar aqui para vocês, mas vocês irão descobrir ao longo desse vlog também. Depois eu mostro para vocês a casa lá dentro, mas é um lugar muito mágico para você que busca paz, calmaria e muita tranquilidade nas suas férias. Bom, a gente chegou agora numa praia muito bonitinha, mas é bem curtinha. Parece que é uma praia de areia. Tem umas pedrinhas bem pequenininhas. E olha que lindo que é.
E é bem escondidinho, mas uma faixa de areia bem curtinha. E não tem sombrinha para alugar, nem cadeira. Então você tem que vir um pouco preparado também. Mas olha que lindo que é esse lugar. Bom, a gente parou no meio da estrada aqui para poder experimentar alguns produtos aqui locais da ilha de Havá. Tem alguns produtores locais daí que eles produzem, né? Azeitona, produz também mel, entre outros tipos de geleia, vinho também, que a gente pode fazer a degustação. É vinho? Bom. E tem azeite, também tem várias coisas interessantes também que você pode comprar aqui de produtores locais. Eles têm também um restaurante bem aqui atrás, que você também pode visitar. E todos os produtos que são da fazenda deles, né, são usados também no restaurante e eles vendem os produtos. Gente, dá uma olhada no charmezinho dessa varandinha aqui do apartamento que a gente tá. Olha isso. Preparei aqui uma mesinha com vinho orgânico da ilha de Havá, que a gente comprou hoje. E algumas azeitonas orgânicas também, olha isso. Muito gostoso, muito delicioso. Vinho, olha, super recomendo. Esse vinho branco. Nem sou muito de tomar vinho branco, mas esse tá sensacional. É de uma fazenda aqui da ilha de Havá. E o vinho, gente, até a cor do vinho, olha, é uma outra cor que, enfim, incrível.
About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away. Olá, estamos na cidade de Hvar, na ilha de Hvar, na Croácia. E hoje a gente vai pegar um ferry para conhecer a cidade de Split. A gente vai fazer um bate e volta, saindo aqui do porto de Hvar. E logo a gente chega em Split. Eu acho que é mais ou menos 1 hora de ferry. A gente tá indo sem carro, né? A gente lembra que a gente alugou o carro, a gente veio até a vilazinha que a gente tava, parou num estacionamento 50 centavos por hora, ou você paga por dia 4 euros por dia, e aí você deixa o carro lá e daí vem pro porto de Hvar. Você pode comprar o ticket online, né, por pessoa, para poder visitar num bate e volta, ou então você pode comprar o ticket também pessoalmente aqui. Então a gente decidiu comprar o ticket online e daqui a pouco estamos embarcando e indo conhecer a cidade de Split. We don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway. Bom, o ticket online, né, que a gente comprou ida e volta do porto de Hvar até Split é 40 euros por pessoa. Então tem várias companhias que faz, né, esse trajeto. A gente está indo pegar uma outra companhia, esse daqui é o Yandronia, também faz. E tem outras companhias também que a gente viu que faz também esse trajeto. Olha, tem uns passageiros saindo agora, parece que tá chegando de Split, na cidade, no porto de Hvar agora, olha isso. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Gente, olha que legal, um banco solar aqui no porto de Hvar. Você pode recarregar seu celular aqui, muito legal. Bem em frente ao porto, olha. E a companhia que a gente vai fazer esse passeio agora chama Krilo. Então você consegue também comprar online. Foi onde a gente comprou online, no site da Krilo, e super funcionou. Chegou o ferry que a gente vai pegar, como se fosse um super iate. Chama Krilo. A gente estava esperando aqui, somente tinha uma indicação aqui, olha, com o QR Code nessa placa vermelha. Ele acabou de chegar, os passageiros vão desembarcar e daqui a pouco a gente vai embarcar. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Chegamos no porto de Split.
A gente andou todo esse caminho aqui para chegar no calçadão de Split e começar a visitar a cidade. Uma movimentação louca por aqui, muito turista, muita gente puxando mala para lá e para cá. Bom, aqui é a entrada, né, de Split, e daí tem algumas coisas pra gente visitar, muito interessante, que eu acredito que vocês irão gostar. Bom, a gente chegou em uma área bem movimentada, cheio de bares e restaurantes da cidade. E eu acredito que logo aqui na frente tem esse palácio, né, pra gente visitar, o palácio que foi fundado 320 anos depois de Cristo. Olha, cheio de barzinhos, pizzarias, restaurantes, coquetéis bar. E aqui tem uma foto gigantesca, acredito, retratando como que era o palácio antigamente, o Palácio Diocleciano. Bom, essa área badalada aqui, olha, de Split, chama Riva. Então toda essa parte de passarela, que vai ter a parte do porto, e entre outras informações turísticas é por aqui. Tem um mapa da cidade aqui também para você se localizar. Bom, a gente está entrando agora em uma das entradas do Palácio Diocleciano. E aqui, olha, bem na entrada vai ter várias lojinhas de souvenirs, lembrancinhas. E lá em cima tem muito mais coisa interessante também para poder visitar, que eu vi algumas fotos antes de pesquisar sobre esse local também. Muito interessante. Então tem muito souvenir aqui se você quiser levar uma recordação do local. Bom, a gente chegou agora dentro da, parece que é a praça principal, né, do palácio. E ele tá bem cheio, mas é muito lindo. Vou tentar fazer algumas imagens aqui legais para mostrar para vocês. Tá muito cheio, muito lotado. Mas é muito lindo, é muito incrível ver toda essa construção que foi feita, né, pelos romanos. Então aqui vai ser, a gente vai ver uma mistura de cidade medieval, construções romanas, bem legal, muito legal de visitar. Olha, gente, visitem a Europa na estação baixa, porque verão é isso aqui, olha. Olha a quantidade de gente. A história de Split já tem 17 séculos, datando da época em que o imperador romano Diocleciano decidiu construir o seu palácio mesmo na península perto da grande cidade romana Salona, onde pretendia passar os últimos anos da sua vida. Durante esses 1700 anos, o palácio transformou-se lentamente numa cidade que até hoje atrai pela sua rica tradição histórica, gloriosa e beleza de seu patrimônio natural e cultural. O Palácio de Diocleciano é todo um núcleo histórico de Split e estão na lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1979. E não só pela extraordinária preservação do palácio. Todas as camadas históricas, desde a Roma Antiga, a Idade Média até hoje, ainda são visíveis e vivas nessa estrutura. Um passeio pela cidade antiga leva você à viagem no tempo. Split é muito mais um que o cenário arquitetônico glorioso. Split também é um local para excelentes experiências gourmet, vitinícolas, numerosos acontecimentos culturais, como festivais de cinema e teatro, exposições, excelentes museus e concerto. Uma cidade que oferece modos ecléticos de entretenimento, começando com inúmeros clubes e bares.
A gente está em frente a uma estátua que dizem que se você... Essa estátua gigantesca aqui, olha, se você esfregar a sua mão no dedão ali do pé, traz sorte e também, talvez, garante aí a sua volta em Split. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Então, essa região aqui da cidade histórica de Split vale super a pena visitar. É muito interessante. Se você quiser conhecer os museus, né, tem um ticket para poder pagar para entrar em alguns lugares. A gente só veio mesmo para dar um passeio, conhecer um pouco a cidade e já voltar para Hravá. Mas olha, vale a pena. Coloque Split em seu roteiro turístico e você não irá se arrepender. A gente estava passando por essa região aqui dessas ruazinhas, essas ruelas fofas dentro da cidade antiga, né? Daí a gente estava procurando café. Aí a gente achou esse daqui, ó, em um dos bequinhos D16 Coffee. E aqui do lado direito tem uma salinha que você senta para tomar o seu café. Super refrescante aqui dessa área. Em volta do palácio tá super quente. Então toda essa parte aqui, olha, dessas ruelas tá muito bom. Pelo fato que tá com sombra, um dos únicos lugares com sombra em toda a Split. E também tá batendo um ventinho muito bom e as pedras ajudam a refrescar também um pouquinho na sombra. Tá fazendo mais ou menos 35 graus e a sensação térmica eu acredito que é uns de 40 graus, então tá muito quente. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her. Bom, a gente acabou de entrar no ferry dos passageiros e olha isso. Então, bem organizadinho, olha, a gente entrou, nossa passagem 5h30 para poder voltar. E aí tem várias
poltronas, né, com 3, com 2 e poltronas também com 4, bem ali no meio. Tem banheiro, então tem lugar para você colocar mala também, bem organizado. E dá para você pagar o ticket aqui dentro também, olha, se você não comprar online. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else. E chegamos na ilha de Havá novamente. Foi mais ou menos 1 hora, né? Super rapidinho. E aqui o clima tá bem mais agradável do que em Split. Se bem que Havá é uma cidade também, né? A cidade de Havá é uma cidade muito muito badalada. Então a galera vem pra curtir festa. Dizem que é famosa pelas festas também. E tem muitos jovens curtindo e badalando por aí. Então tem essa movimentação. Se você gosta de festa, de balada, você vai encontrar aqui na cidade de Havá, na ilha de Havá. Se você não gosta de balada, você vai comigo conhecer a vilazinha que a gente está ficando, vilarejo. Mas eu só vou mostrar o vilarejo no final deste vlog, não vou mostrar agora. Então se você ficar até o final do vlog, eu vou te contar um lugar super especial para você se hospedar, você que está procurando calma, calmaria, tranquilidade e muita natureza linda, maravilhosa para curtir nas suas férias. É na ilhazinha, é na vilazinha que a gente tá ficando, tá? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já aproveita, se inscreva, não perca a oportunidade para vocês não perderem absolutamente nada de nenhum vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue no Instagram, Saskia Driller, para vocês acompanharem tudo muito mais rápido, né? Do que aqui no canal Vida na Estônia, que nesse momento está viajando. Então é isso, chegamos em Havá. Hoje a gente vai curtir um pouquinho, né, da prainha aqui da vila que a gente tá. É um dos lugares que a gente, assim, amou de toda a ilha de Havá, de todos os lugares que a gente tem visitado. Esse é um lugar muito especial e que a gente realmente recomenda, principalmente o local que a gente tá hospedado, né? É um local de muita paz, você fica em frente à praia. Então você abre a porta da sacada, né, da casa, do apartamento, você já tá de frente pro mar ali, a poucos passos você já tá na praia, então é muito gostoso. Para poder alugar, né, as cadeiras e
a cadeira e também a sombrinha, se você quiser, para se proteger um pouco da praia, do sol, né? Você consegue alugar. O preço é razoável, é um pouco... Tem lugares que é 12 euros, 2 cadeiras, tem alguns lugares que muda, 10 euros, mas a sombrinha é 4 euros também para você alugar, então você pode também ficar o dia inteiro. Bom, tô tentando andar um pouquinho aqui para conseguir mostrar para vocês mais ainda dessa região, dessa vilazinha, mas que também é pequenininha, não é tão grande assim não, mas vale muito a pena conhecer. Aqui, olha, bem ao lado também, né, da praia principal da vila, tem outra baía também, bem curtinha. Vou tentar mostrar para vocês, mas olha que lindo que é essa região. O Thiago tá lá na frente, andando de caiaque. Hoje o mar tá um pouco mais com ondinha, geralmente é mais calmo, mas é muito lindo, vale a pena também explorar essa região aqui, olha, essa baía dessa vilazinha também. Bom, o Thiago pagou 8 euros a hora, né, para poder pegar o caiaque, é somente de um, e para poder andar um pouco aqui na baía. E hoje tá bem complicado de andar porque tá um pouco mais com onda e ventando um pouquinho também. Ele já tá voltando, ele foi uma boa parte, já tá voltando e a onda tá puxando, indo, levando, então quanto mais você rema, mais difícil às vezes fica. A ilha de Hvar é a rainha das ilhas croatas da Dalmácia. É famosa desde a antiguidade pela sua importância, posição estratégica e náutica, pela riqueza dos vários períodos históricos, pela cultura e dos monumentos naturais e pela literatura. Graças ao clima ameno, os invernos são relativamente quentes e os verões agradáveis. Hvar recebe muitos viajantes, que são atraídos pela densa natureza mediterrânea, pela rica tradição e arquitetura e pela vida noturna. Bom, e a gente passou por outra baía, né, da praia, ao lado da praia de Milina. E aqui, olha, gente, tem um restaurante que chama Notos Beach House. E bem aqui ao lado também, olha, tem outro restaurante muito gracinha, com um jardim super fresquinho. Olha que fofo. E bem aqui atrás, ó, do restaurante, é cheio de oliveiras. Olha isso. Plantação enorme de oliveiras. Bom, esse é um dos supermercados, né, da ilha de Hvar. Fica bem próximo à vila de Milna. Esse é o Plodini. Tem outros supermercados também, tem o Tommy e tem outras mercearias pequenas, mas esse daqui é um dos maiores. Você encontra um pouco de tudo. Olha, até a estrutura para você comprar algumas coisas para ir para a praia também, olha. Então, pessoal, a variedade que você encontra de fruta e verdura é muito grande, então isso é bem interessante também. Olha, tem até algumas lembrancinhas também, alguns souvenirs que você compra no supermercado, equipamento também para mergulho,
chapéu, tem tudo aqui que você encontra. E o preço, a gente achou um preço ok, não tão caro, então dá pra você, né, se você estiver se hospedando em um apartamento, numa vilazinha, numa casa, dá pra você comprar, vir aqui, fazer a sua comidinha e preparar tudo com muito cuidado, né? Tudo muito fresquinho, também com produtos da ilha que se vende aqui. Bom, e hoje viemos visitar também a cidade de Stari Grad, que fica bem aqui também na ilha de Hvar. Não sei se vocês estão me escutando, tá ventando um pouquinho a mais hoje, mas é uma cidadezinha bem pequenininha que fica mais ou menos 10 minutos do local que a gente está hospedado. É uma cidade muito fofa, eu vou mostrar pra vocês os pontos que a gente passar. Gente, olha que coisa mais fofa, essas tabernas. Olha, quando vocês verem o nome Konoba, quer dizer taberna. Tradicional mediterrâneo, cozinha mediterrânea. Gente, dá uma olhada, olha que gracinha essa loja de produtos locais. Lavanda, óleos essenciais, entre outros produtos. Gente, essa cidadezinha fofa que a gente tá, Stari Grad, ela tem simplesmente, sei lá, nem sei quantos anos, mas enfim, ela foi fundada em 384 anos antes de Cristo, fundada pelos gregos, antes conhecida como Faros, e hoje em dia, né, se chama Stari Grad. E é uma cidade mais fofa, é uma das cidades mais incríveis que eu já vi na Croácia. Bem que Dubrovnik continua aqui no coração, mas essa cidade aqui é mais incrível que a Split. Você procura uma cidade mais calma, mais uma calmaria, sabe? Uma coisa bem tranquilinha. Essa é a cidade para você visitar. Vários restaurantes super tranquilos, não aquela correria de turista para lá e para cá. Muito linda, super recomendo. E olha que lugar incrível aqui bem atrás de mim, vou mostrar para vocês. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know. Bom, então entrando agora em um palácio, um jardim de um palácio.
um dos lugares também para poder visitar, bem bonito. Olha isso, que lindo. Tem tipo um lago com um peixinho aqui, olha. Olha isso, gente, que coisa linda. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so. Então entrei nesse local aqui, olha, o museu, 4 euros para poder entrar. E daí tem esse lugar incrível, maravilhoso, que parecia onde que eram os gregos se banhavam, tomavam banho. Tem cheio de peixinho, lago. Mas vale a pena a visita, rapidinho, só 4 euros. Se uma pessoa entrar e curtir um pouco o jardim, é legal. A gente vai tentar explorar a cidade um pouco mais pra lá agora, pra mostrar pra vocês como que a cidade está irada. Gente, dá uma olhada que fofura que é as ruelas dessa cidadezinha. Olha que gracinha. Gente, dá uma olhada que fofura as lojinhas que tem nesse local. Tem lojinha de, assim, vários produtos, tanto para souvenir, também produtos para você levar, né, para experimentar, comer. Olha, geleia, tem pimenta também, tem vários tipos de orégano, alguns produtos, né, a maioria com base, também lavanda, azeite de oliva. Olha esse, tem até aqui que você pode, parece que você pode fazer a reposição. Muita coisa, muita coisa.
Bom, a gente parou nesse restaurante aqui que chama La Gitana. Tem até uma plaquinha ali, olha, com churrasco, que vem um prato de 30 euros com churrasco e outra batata e vegetais. A gente pediu, vamos ver como que é para poder compartilhar. E aí fica em uma das pracinhas. Fica em uma das pracinhas também principais da cidade de Stari Grad. Continuando o nosso passeio pela Croácia, hoje a gente veio num lugar super especial que eu gostaria de mostrar para você essa experiência. Bom, hoje a gente vai levar vocês para poder conhecer um local muito interessante aqui da ilha de Hvar. É um rancho, uma fazenda local do qual você pode fazer algumas degustações, né, de vinho juntamente com acompanhamento e experimentar comida local, peixe, cordeiro, entre outras comidinhas deliciosas. Tem alguns pacotes específicos, depois eu deixo o endereço aqui para vocês, o link do site do local que a gente está, da fazenda que a gente está, para vocês terem essa experiência também que é fantástica. Bom, é um local muito lindo, é cheio de vinhedo, campo de lavanda. Você senta numa área de taberna, né? Que é completamente assim, parece que você tá, não sei, dentro de um cenário de um filme, de tão incrível que é, de tão lindo que é. Tem alguns jumentinhos aqui no campo de lavanda. Tem um vinhedo aqui, olha, do lado. A gente tá fazendo degustação de vinho. E comendo algumas comidinhas também, os vegetais e outros queijos e entre outras delícias locais. Até o pão eles fazem por aqui. Muito incrível essa experiência, a gente acabou de chegar e já estou amando tudo. Espero que vocês gostem também dessa experiência que a Croácia pode te oferecer. Gente, incrível, incrível. Eu sou apaixonada, louca com a Croácia e cada vez mais eu estou ficando mais apaixonada por esse lugar. Olha que lugar lindo!
Bom, essa praia que a gente está indo agora, né, fica bastante barcos, é muito fácil acesso para barco, para descer já é um pouco complicado, você tem que descer com muito cuidado. O nível, né, de dificuldade eu considero de difícil, moderado, digamos, não é tão difícil não. Se você descer devagar dá para descer, tem que parar o carro lá em cima. Estacionamento também não tem estacionamento para poder parar o carro, você tem que parar ao lado da estrada. Traga bebida, água principalmente, né, óbvio, para você se refrescar, porque você leva mais ou menos uns 10 minutos para descer, 10, 15 minutos para descer com bastante cautela. Não se assuste, é cheio de cigarrinha aqui pelo caminho, né, as cigarras, o som da Croácia. Mas lá embaixo eu acredito que tem barzinho, então vamos descobrir juntamente comigo. Está descendo agora, é um caminho totalmente pedra, né? Até descer todo o penhasco para chegar nessa praia, chama Dubrovka. É uma das praias também mais famosas aqui da região, da ilha de Hvar. Dificuldade do terreno, tem que ir bem devagar. Olha, aconselho 20 tênis, melhor ainda. Não venha de chinelo, porque realmente é um pouco complicado para poder descer. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Bom, a gente chegou na praia, pegou um lugar à sombra, tem algumas árvores. Aqui eu não sei, acredito que não aluga barraca, então você tem que trazer sua própria estrutura se você quiser pegar a sombra e o local estiver muito cheio. A gente entrou na água, deve estar mais ou menos, a gente está em julho agora, né? Deve estar mais ou menos uns 24 graus. Temperatura da água, a água estava muito boa. Esses dias estava fazendo mais ou menos 22, 23 graus, então muito bom. A praia, depois de um tempo, começa a encher. E assim, não achei tão mega especial assim, como todo mundo fala, que ela é incrível, ela é bonita. Tem uma estrutura, né? Tem restaurante, tem o barzinho também. Tem muito barco que vem até aqui. Bonita, mas é tão bonita quanto as outras também. As outras também mais próximas, de fácil acesso, também é bonita. Mas é isso, se você desceu até aqui, aproveite, entre na água um pouco, fica um pouco, talvez vai te agradar mais do que agradou a gente. A gente ficou um tempinho, entrou na água e já tá indo subir. A gente tá voltando pra praia onde a gente está, na vilazinha, né, de Milna. Acho que é um dos melhores lugares que a gente achou aqui na praia na ilha de Hvar. Não conhecemos todas as praias, óbvio, então não posso falar, não posso generalizar, mas mesmo assim. Essa daqui talvez eu dou nota 7, algo assim. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, never know. Então vou mostrar pra vocês rapidinho o apartamento que a gente ficou. Vou tentar mostrar o de baixo também, o apartamento que minha sogra e meu sogro ficaram hospedados. Bom, esse daqui é como se fosse uma kitnet, bem pequenininho. Tem uma mesa aqui, tem algumas coisas bagunçadas que a gente tá organizando agora as coisas pra poder ir embora. Aqui é a cozinha também bem pequenininha, tem um fogão pequeno, tem algumas coisas essenciais, né, basiquinhas também. Daí tem um forno. Antes de mostrar pra vocês o quarto, vou mostrar o banheiro rapidinho. Bom, banheiro também pequenininho.
A única coisa que eu não achei legal aqui foi, tipo, pra tomar banho, daí você tinha que ficar segurando aqui pra poder lavar o cabelo, porque não tinha nenhum local pra poder pendurar a ducha. Mas do mais, tudo ok, funcionou tudo certinho. Esse quarto, esse apartamento de cima, tanto de baixo, também tem ar-condicionado, então você pode ligar o ar-condicionado e também o ventilador. A cama de casal, ok. Aqui tem um armário, que daí você consegue organizar um pouco mais suas roupas. Tem um sofazinho aqui, mas a cereja do bolo, que a gente achou mais incrível, é essa varandinha que tem aqui, olha, em frente ao mar. E a praia também que a gente ia muito, né, a praia de Mirna, então aí na vilazinha também de Mirna. Então, tudo muito perto, e daí você abre e se acorda com essa vista maravilhosa, olha isso. A gente tá deixando secar algumas coisas aqui também. Daí tem a mesinha, as cadeirinhas e o mar Adriático maravilhoso. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know. Bom, pessoal, vou finalizando esse vlog com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, experiência incrível mais uma vez. Comprovado que Croácia realmente vale a pena conhecer, cada vez mais ainda. Se tornou um dos lugares especiais de verão meu e do Thiago. Ficou aqui no coração, nunca mais vai sair, tá dividido aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido as dicas, tudo que eu mostrei pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, dê um apoio, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito pra quem faz conteúdo, principalmente pessoas, né, assim como eu, que
está começando e que muitas vezes é complicado você editar um vídeo, subir um vídeo para o canal, é muita informação, mas ao mesmo tempo toma todo o seu tempo e você se dedica todo esse tempo de viagem, de férias, para poder compartilhar também todas as dicas com vocês. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês me dêem o suporte, realmente curtam, comentam e compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Então beijo, tchau, readega e até o próximo vlog. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls.